meu nome é Fátima Pinto, eu sou coordenadora da obstetrícia do Hospital Privado Gaia e hoje venho abordar um tema que eu considero desafiante e até polémico, que retrata o nascer no século XXI e o desafio que isso representa para os pais e para os profissionais de saúde. Enquanto aguardamos um bocadinho por mais participantes, eu agradecia que primeiro nos ouvissem, a mim e à doutora Fátima Menezes, que é colega de neonatologia que vai fazer a segunda parte do webinar e que também é coordenadora de neonatologia aqui no Hospital Privado Gaia. Eu agradeço que depois todas as dúvidas e as questões que queiram colocar, que por favor anotem no chat, que nós no final das apresentações teremos todo o gosto em responder às vossas questões. Como sabem, nós vivemos numa era digital, onde a informação fornecida pela internet e pelas redes sociais é vastíssima e muitas vezes controversa. O apoio dos profissionais de saúde numa fase em que esta informação ou até mesmo desinformação é ilimitada, é fundamental no apoio ao casal para garantir que este possa desfrutar de uma gravidez em pleno, com tranquilidade e segurança. Estamos também numa altura em que os desafios para a mulher grávida e também em período de pré-conceição é cada vez mais exigente, às vezes mesmo injusta. Eu vejo cada vez a mulher querer desempenhar um papel de super-mulher em que ela se propõe a ser uma profissional exímia nas suas funções, uma boa dona de casa, uma boa amante e uma excelente mãe. Isto traz muita ansiedade ao casal, que muitas vezes vê adiada a maternidade no sentido de conseguir estabilizar todos os parâmetros da sua vida, principalmente a parte profissional. E como sabem, o ótimo é inimigo do bom. Neste contexto, vemos a maternidade em idades cada vez mais tardias e um inúmero de questões que se levantam juntamente com a maternidade tardia, a infertilidade, os abortamentos de repetição, a diabetes estacional, a restrição de crescimento, a pré-eclâmpsia, que consiste numa doença em que há uma má vascularização da placenta e acaba por haver uma grande probabilidade de depois o feto não ser nutrido suficientemente, haver restrição de crescimento, às vezes mesmo há formação de mediadores que acabam por aumentar muito as tensões da mulher, e isto acarreta riscos tanto para a mãe como para o bebê. E depois há um inúmero de patologias associadas com a idade materna, como a obesidade e a toma de medicação, que muitas vezes é nociva. Isto faz com que a gravidez seja de alto risco e o que acarreta vigilância mais apertada, mais testes de rastreio e muitas vezes recurso a exames invasivos que colocam em risco a gravidez. A parte boa nisto tudo é que a tecnologia que temos à disposição também nos veio facilitar a vida. Antigamente, quando os testes de rastreio não estavam tão desenvolvidos, não era de estranhar que uma grávida de 35 anos fizesse uma amniocentese. Felizmente isto já não acontece. Aliás, são menos as grávidas com mais de 35 anos que são submetidas a exames invasivos. Isto porque nós dispomos de meios complementares de diagnóstico, topos de gama, de ressonâncias magnéticas e de ecografistas certificados pela Fetal Medicine Foundation, com auditorias anuais que permitem efetuar testes de rastreio cada vez mais atempados e com uma grande sensibilidade. Nós, com a nossa ecografia do primeiro trimestre, que é realizada habitualmente às 12 semanas, já conseguimos obter sensibilidades na ordem dos 90% e se adicionarmos marcadores, como é o caso do ducto venoso, da regurgitação tricúspide, conseguimos obter resultados na ordem dos 94%, 95%, o que é fantástico. Também é possível, com base na ecografia do primeiro trimestre, realizar outros tipos de rastreios. Já podemos avaliar o risco de trissomia 21, 13 e 18, podemos também avaliar o risco de restrição de crescimento fetal, o risco de macrossomia, isto é,
quando os bebés são grandes para a idade gestacional, o risco de pré-eclâmpsia e mesmo o risco de parto pré-termo. Daí a necessidade que eu tenha também durante as consultas de medir sempre o colo do útero. Para além disso, nós também dispomos no hospital privado e em alguns hospitais públicos de um teste chamado teste de DNA fetal no sangue materno. Eu acredito que muitos conhecerão. Este teste consiste numa simples recolha de sangue e, portanto, não acarreta qualquer risco para o feto, com uma sensibilidade para a trissomia 21 na ordem dos 99,9%. Isto é muito bom. É lógico que este teste também é caro. O teste mais barato andará na ordem dos 370, 390 euros e à medida que vamos adicionando painéis de genes, isto pode ir até aos 670 euros. O avanço da tecnologia também nos veio trazer outras boas notícias. É que antigamente a nossa única opção era mesmo o abortamento, não havia mais soluções e atualmente existem novos tratamentos médicos e cirúrgicos com base na cirurgia minimamente invasiva que nos permitem tratar defeitos congénitos isolados e até salvar vidas que muitas vezes sem estas técnicas seria letal. A fetoscopia guiada por ecografia é uma dessas técnicas, portanto nós introduzimos um trocarte por via percutânea dentro da barriguinha da mãe, dentro da cavidade uterina e acabamos por fazer determinados tratamentos com ecografia. O tratamento mais comum é a ablação por laser das anastomoses arteriovenosas. Isto tem assim um nome pomposo, mas no fundo o que pretende fazer é que quando os gêmeos partilham a mesma placenta e são chamados gêmeos monocoriónicos, então nós temos necessidade muitas vezes de separar esta placenta através da ablação dos vasos para que evite haver partilha destes nutrientes e, portanto, criamos no fundo duas placentas de forma a que os fetos se possam desenvolver normalmente até idades gestacionais mais tardias e, portanto, dar mais segurança ao nascimento. Também é possível fazer a correção cirúrgica antenatal de alguns defeitos de tumoral, porque nós sabemos que a cicatrização in utero é muito superior à cicatrização cá fora. Depois há outro tratamento que é possível fazer, que são as derivações vesicoamióticas. E aquilo que é importante saber é que a circulação do líquido amniótico é fundamental para o desenvolvimento dos pulmõezinhos do bebê e também da parte renal. Isto porque é curioso, e as pessoas não sabem, mas é que o líquido amniótico, no fundo, o bebê acaba por engolir o líquido amniótico, vai desenvolvendo os pulmões e depois a urina, a dita urina, entre aspas, acaba por ser também a produção de líquido amniótico. E este trajeto permite o desenvolvimento dos pulmões e do rim. E, portanto, se houver uma obstrução a nível do trato urinário, a criação de um shunte através de uma anastomose e entre a parte da bexiga e do líquido amniótico vai permitir o desenvolvimento destes órgãos. Depois temos outros tratamentos, oclusões endotraqueais, nas hérnias diafragmáticas, o tratamento de tumores placentares, em que nós vamos tentar fazer a ablação destes vasos que criam muita turbulência e muitas vezes depois também condicionam o desenvolvimento fetal, e as valvuloplastias aórticas, no caso das estenoses, tanto a nível da válvula aórtica como a nível da válvula pulmonar. Eu poderia divagar muito sobre a medicina fetal, sobre a ecografia obstétrica, sobre a ecografia, isto no fundo é a minha área de eleição, mas temos que andar e, portanto, vou aqui falar-vos também de outra parte, que é o infindável número de perguntas com que me deparo na minha consulta, porque cada vez mais as grávidas são preocupadas com a imagem, com o estilo de vida. Então nós vemos muitas grávidas que nos vêm à consulta com o creme anti-rugas e o despigmentante a perguntarem se podem utilizar o seu creme diário.
as grávidas que fazem uma alimentação vegetariana ou vegan, preocupadas com o desenvolvimento do bebê. As grávidas que estão habituadas a fazer tratamentos de drenagem linfática, de mesoterapia e de muitos outros tratamentos que muitas vezes eu desconheço, e depois outras questões como a coloração do cabelo, quando pintar, com o quê, a colocação de unhas de gel, o exercício físico, a vida sexual, os tratamentos, mesmo curiosidades, relacionar o sexo tal com a ovulação, porque ou querem menino ou menina, ou querem que nasça em determinada altura, as fases do trabalho de parto. Bom, existem inúmeras questões que constituiriam um tema, outro tema, e portanto eu desafio-vos a irem à página do Trofa Saúde, porque eu há alguns anos atrás fiz um artigo sobre isto, e há uma panóplia de questões que eu acho que vão achar interessante e que vos convido a ver. Então eu te falei de uma forma sucinta do desafio para os pais e agora chegamos à parte do desafio para o obstetra. Bem, na minha modesta opinião pessoal, começo por definir o que me levou a escolher esta especialidade. E a primeira resposta que me vem à cabeça é a diversidade. Na realidade, eu não conheço especialidade nenhuma tão vasta quanto a ginecologia obstetrícia. Nunca é monótono. Nós até poderíamos pegar nesta especialidade e dividi-la em duas, e de facto há alguns países que o fazem. Nós não, nós temos a ginecologia e temos a obstetrícia. Claro que a minha área de eleição é mais a obstetrícia, mas dentro da ginecologia é um mundo, portanto nós temos pessoas subespecializadas na área da infertilidade e da procriação medicamente assistida, nós temos pessoas especializadas na uroginecologia e no pavimento pélvico que tratam as incontinências urinárias de esforço, os prolapsos dos órgãos pélvicos, temos a oncologia e os tratamentos dos cancros dos ovários, do endométrio, do colo do útero, a endometriose, temos a patologia, aquelas lesões precursoras do colo do útero e o HPV, temos a senologia, que é a área da mama, temos a ginecologia pediátrica, que trata as anomalias congénitas, as amenorreias, que é a falta de menstruação em idades já mais tardias, a menopausa e o planeamento familiar. E depois temos a obstetrícia. A obstetrícia é das poucas áreas em que o paciente não é realmente um doente. É uma área que celebra a vida. E numa fase de pandemia, o nascimento de uma criança representa a luz no meio do caos. E isto é muito gratificante para o profissional de saúde. A minha ambição enquanto obstetra é tentar sempre que possível ir ao encontro das expectativas e dos desejos do casal. Mas acima de tudo o que eu pretendo é garantir que se reúnam as condições para que o bebê possa nascer em segurança, para que a mãe e o bebê fiquem bem. É lógico que não é uma tarefa fácil e por vezes uma gravidez que inicialmente seria de prever ser de baixo risco, a qualquer altura pode terminar numa cesariana emergente. E para além disso, muitas vezes o obstetra depara-se com decisões difíceis. O facto de, para o obstetra privado, que muitas vezes acompanha a mulher nas diferentes etapas da sua vida e que acaba por construir uma relação de confiança e amizade, muitas vezes dar uma má notícia é muito difícil e acabamos por trazer isto para casa também. Para além disso, e por fim, o que eu acho também muito difícil nesta especialidade é a disponibilidade incondicional. Esta disponibilidade de estar sempre presente em qualquer altura e ter a abertura suficiente para transformar este momento numa experiência única, indo ao encontro das necessidades físicas e emocionais do casal. Portanto, era isto que eu queria vos dizer. Vamos agora passar a palavra à doutora Fátima Menezes. Queria cumprimentar a doutora Fátima Pinto e os participantes que nos estão a ouvir.
A verdade é que nós temos, e quando eu e a doutora Fátima Pinto decidimos pensar nesta webinar e falar sobre este tema, achamos de facto que o século XXI tinha vários desafios para os profissionais de saúde e para os pais e que devíamos falar sobre isto. Como tiveram a oportunidade de perceber, talvez o maior desafio para os profissionais de saúde, e que a doutora Fátima também ilustrou, é uma dedicação extrema e uma capacidade imensa de trabalhar em equipa. E eu acho que isso é o que nós estamos construindo aqui. A doutora Fátima falou como a especialidade da obstetrícia é desafiante e como é completa, e eu, puxando um bocadinho a brasa à especialidade, à subespecialidade da neonatologia, não é? Porque nós somos pediatras e temos a subespecialidade de neonatologia. E também, de muita forma, vocês veem do lado esquerdo da imagem, é o bebê, o feto, o embrião ainda numa fase de mórula, que é uma fase em que o embrião são pequenas células, um conjunto de células, e em que o pediatra já lá está, o neonatologista já lá está a interessar-se, porque há muitas razões que nos fazem acompanhar o casal, e sendo nós o último elemento da equipa a chegar, porque chegamos já muito perto do fim, felizmente uma série de casais hoje em dia já optam por ter uma conversa com o neonatologista antes do parto, mas a verdade é que nós, mesmo antes dessa conversa, já estamos, de uma forma em segunda linha, a acompanhar esta gravidez. E, de facto, também esta é uma especialidade extremamente compensadora, extremamente rica, porque nos faz acompanhar estes seres até à idade adulta, que aqui está simbolizada pelo facho olímpico que os gregos carregavam aos 18 anos e que fazia com que fosse a transição para a idade adulta. Hoje em dia nós sabemos que ninguém ou quase ninguém aos 18 anos sai de casa dos pais, portanto nós acompanhamos os filhos até mais tarde. E a verdade é que o neonatologista está sempre lá. Desta forma, claro que perceberam já, e esta é a entrada da nossa unidade de obstetrícia e neonatologia, do internamento, são duas especialidades que trabalham em equipa, trabalham em conjunto. Assim sendo, a verdade é que neste século XXI, mesmo antes da pandemia, haveria e há desafios que foram muito importantes colocar aos pais e aos profissionais. O Covid-19 já nós estávamos de facto com toda uma altura difícil de uma forma global, e o Covid-19 veio-nos provar que todos os desafios que nós pensávamos estar a responder e a corresponder e trabalhando em equipa, resolvendo-os, veio-nos pôr outros desafios que nós nunca teríamos adivinhado, e chegámos incluindo a separar pais e filhos, que foi uma coisa que nunca teríamos imaginado possível. De todas as formas, esta é também uma faixa em que os recém-nascidos comportam muito bem em relação a esta pandemia e este SARS-CoV-2, que não parece incomodá-los grandemente, e portanto hoje em dia nós já não fazemos isso, não separamos, alojamos conjuntamente as famílias com o seu bebê. Os americanos chamam a esta
esta faixa de pais agora em idade ou de adultos agora em idade de ser pais, chamam-lhe os millennials ou os perennials, e falam de que inventaram uma coisa que traduzido para o português será uma coparentalidade. Quer dizer que os pais estão cada vez mais presentes, fazem uma gravidez conjuntamente, têm essa gravidez muito, muito em parceria e têm essa paternidade, uma coparentalidade que eles levam muito a sério. Nunca é verdade, como agora houve tanto acesso à informação, a doutora Fátima já referiu isso também, a verdade é que ainda assim eles vivem e vivem essa busca do melhor, da mais correta informação para os seus filhos de uma forma muito próxima um do outro. O Google, diria a doutora Rebeca, que é o novo avô, é o novo vizinho. Isto porquê? Porque, de alguma forma, também com a enorme capacidade que existe de mudar as coisas, o que hoje é verdade, amanhã já não corresponde, a tecnologia está cada vez mais diferenciada, então, de alguma forma, a comunidade não apresenta para os pais não é para os pais aquela fonte de informação que era há umas gerações atrás. E tendo acesso a muita informação, a verdade é que os pais têm a necessidade de procurar cada vez mais especialistas que lhes possam fazer destrinçar o trigo do joio, definir qual é a informação mais correta e, portanto, eu acho que, como este meu colega que resolveu chamar-se Dr. Google, isto não é necessário, porque, em boa verdade, há aqui uma relação muito próxima, quer primeiro com a obstetrícia, depois com a neonatologia, na procura daquilo que é melhor para o bebê. E da mesma forma, esta é uma área em que nós sentimos o doente e, como a doutora Fátima falou, é uma relação de muita proximidade, de muita dedicação, de muita disponibilidade, em que nós sentimos o doente e a família como nossos parceiros nisso que é, nessa tarefa que é de procurar sempre o melhor para essa criança. E, portanto, embora em muitas áreas da medicina se possa questionar se a tecnologia, e nomeadamente o informatizar da medicina, terá causado danos nesta relação médico-doente, aquilo em que eu muito acredito e que é a nossa vivência, a nossa prática clínica, é que nesta área, que eu considero como a doutora Fátima também o considera uma área privilegiada, esta área da saúde da mãe e da criança, nós temos uma preocupação por uma humanização constante, para a criação de circuitos que sejam planeados conjuntamente. Perguntamos às famílias aquilo que de facto elas precisam e é à base disso e face a isso que nós trabalhamos. Este sistema inclui, claro que sim, tudo aquilo que a tecnologia nos trouxe de bom, o acesso rápido à informação. Às vezes nós encomendávamos um livro que trazia as últimas orientações e estávamos um mês à espera que esse livro chegasse. Hoje em dia nós abrimos o computador e temos o livro ou a informação disponível. Nós temos, como a doutora Fátima também já mostrou, aparelhos que não são capazes de dar uma imagem de uma capacidade fantástica de nos mostrar eu pus aqui este narizinho, que é um narizinho de um feto normal, e este é de um bebê que tem um síndrome de Down e que, portanto, tem um nariz mais hipoplásico, menos bem formado, e que desde cedo
isto e outros marcadores nos fazem fazer o diagnóstico, como a doutora Fátima já disse. Como disse, este respeito e este entendimento pela família, pela especificidade de cada família, de per si é fundamental nesta época e nesta área em particular. A capacidade de estar com a família onde é necessário, de apoiar, mesmo quando nem sempre as notícias são boas. É evidente que o facto de nós termos um trabalho em equipa e uma noção constante daquilo que se está a passar com o bebê faz com que cada vez mais nós ter a certeza de que tudo vai correr conforme foi planeado e conforme foi antevisto pela parte dos colegas de obstetrícia e antevisto também depois pela nossa parte. Esta senhora, a doutora Gabriela Mistral, já em 1948 disse esta frase que eu acho fantástica, que é: há muitas coisas na nossa vida que podem esperar, mas a criança não pode. E para a criança nós não podemos dizer amanhã, o nome da criança é hoje, é agora. E esta é, eu não quis terminar esta apresentação que eu forçosamente breve, porque depois o que queríamos mesmo era responder às vossas perguntas, com o ambiente que se vive na nossa consulta de neonatologia do hospital, em que nós temos um gabinete que, como veem, tem pelo menos já fixas 3 cadeiras que fazem com que venha o bebê com o casal, uma avó, o irmão mais velho, com que a família possa participar e estar presente, mesmo num tempo de pandemia, com os devidos cuidados recomendados pela Direção-Geral de Saúde, mas que ainda assim possa estar presente e viver esta nova vida desde o início de uma forma muito próxima. E esta imagem ao lado, que é um dos nossos possíveis cantinhos de amamentação, em que possamos amparar nesta primeira fase as dúvidas e algumas angústias das mães, da família nesta fase, nem sempre fácil do início da vida do bebê. E era basicamente isto que eu queria dizer. Queria-vos garantir que de facto estamos num trabalho que pretende ser e que é da equipa para poder apoiar as vossas gravidezes, não é? Nesta fase tão importante para as famílias, não é? Como é um novo membro que chega à família. E pronto, eu estou a ver que até agora ainda não há nenhuma, apesar de haver muitos participantes, não há nenhuma dúvida ainda ou nenhuma questão que ainda tenha sido colocada. Não sei se querem começar a colocar, se a doutora Fátima quer acrescentar alguma coisa àquilo que eu me poderei ter esquecido de dizer. Basicamente é isto, não é? Nós temos uma equipa preparada, temos o know-how e a tecnologia ao dispor, mas a verdade é que, para além disto, isto é muito mais do que isso, é um prazer imenso em conhecer e poder partilhar estes momentos únicos com as famílias, não é? E acompanhá-las uma boa parte da vida do casal.